Fala pessoal, tudo bem? Bom, nosso bate-papo agora vai ser sobre os músculos que fazem parte do grupo da mastigação e dos músculos que fazem parte do grupamento dos supraioides, beleza? Mas antes da gente começar nosso bate-papo, para a gente poder entender sobre tudo que a gente vai falar, a gente precisa relembrar um conceito extremamente importante. Conceito de origem e inserção. Quando eu pergunto para a turma, normalmente, meus alunos me respondem. Quando eu falo, você sabe o que é origem e inserção? Ah, sei. Me explica. E origem é de onde o músculo vai, inserção é de onde o músculo vem. E às vezes é um conceito que se confunde na cabeça da gente mesmo. Vamos lá? Porque eu preciso, quando vou estudar um grupamento muscular, saber origem, inserção e função. Basicamente, quando eu preciso saber alguma coisa sobre o músculo, é origem, inserção e função. Então eu não posso fazer uma harmonização, fazer uma aplicação de uma toxina botulínica para diminuir a função da musculatura, se eu não sei a origem, inserção e função daquele músculo, eu não sei pontos que ele está se fixando, como funciona a contração muscular dele. Eu preciso conhecer de fato aquilo ali, senão eu vou ser um simples repetidor de técnica. E quando eu tiver alguma complicação, alguma coisa que não saia de acordo com o que eu gostaria que saísse, um resultado que seja um pouco diferente do convencional, eu não vou saber resolver. Tá certo? Então, origem e inserção vai ser importante para os músculos da mastigação, músculos supraioides, quando a gente for falar de músculos da mímica facial também. Vamos lá. Diferença então de origem para inserção. Imagina que aqui eu tenho dois ossos, ok? E esses dois ossos estão ligados por um músculo. Quando ocorre a contração muscular, a maioria das pessoas acreditam que acontece isso aqui, ó. Contraiu e os ossos se aproximaram, relaxou. De novo, contraiu, relaxou. Não. Na grande maioria das vezes não é assim que ocorre. Ocorre dessa maneira. Um osso fica fixo, servindo de ancoragem, enquanto o outro se move. Então, quando ocorre a contração muscular, é esse movimento aqui, ó, que ocorre. Contraiu, relaxou. Um permanece parado ou quase parado e o outro se mobiliza. Perfeito? Então, falando em conceitos, né, o pessoal que está estudando para provas discursivas, por exemplo, falando em origem, é um ponto onde o músculo ele está fixo, certo? Ele se prende, ele está fixo, mas durante a contração muscular, ele permanece parado. Já na inserção, também é uma região onde o músculo está fixo, ou seja, o músculo se fixa numa origem em uma inserção. Só que na contração muscular, a inserção é um ponto de maior mobilidade e a origem é um ponto onde não há mobilidade ou há muito pouca mobilidade quando comparado à inserção. Perfeito? Vamos começar a entrar nos grupamentos musculares. Nós vamos falar primeiro dos músculos da mastigação, que são 4. Iniciando pelo masseter, um músculo extremamente famoso, todo mundo já ouviu falar em músculo masseter. Esse músculo ele possui uma característica de ter uma força isolada extremamente grande. Ele é um dos principais responsáveis pela mordida humana ser absurdamente forte. Ok? Masseter ele possui esse formato retangular. E tem outros músculos que se parecem muito com ele, mas a gente já vai falar a respeito disso. Masseter ele está destacado aí em amarelo. E nós vamos nos aprofundar no masseter. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam o seguinte. O masseter ele tem dois feixes. Um músculo, dois feixes. Um feixe superficial e um feixe profundo. Beleza?
Para eu poder ver esse feixe profundo, olha lá, eu preciso cortar, né? Eu preciso retirar o feixe superficial, porque está um por cima do outro, um sobrepondo o outro. Lembrem-se, não são dois músculos diferentes. Um músculo só que possui dois feixes. E cada feixe ele vai possuir a sua origem e a sua inserção. Então, um músculo que tem dois feixes, onde cada feixe tem a sua própria origem e a sua própria inserção. Vamos lá entender a origem e inserção do masseter. Primeiro falando desse feixe superficial. Origem e inserção. Lembrando, origem é o ponto onde não há mobilidade durante a contração muscular. A origem do masseter, feixe superficial, é no corpo do osso zigomático e no 1/3 anterior do arco zigomático. Como assim, professor? Corpo do osso zigomático, até aqui tudo bem, né? Beleza. E esse 1/3 anterior do arco zigomático? O que a gente vai fazer? Ó, aqui é o início do arco zigomático, né? E aqui é o final do arco zigomático. Perfeito? O que eu vou fazer com esse arco zigomático? Eu vou dividir ele em 3, já que estamos falando de terços. 1/3, 2/3 e 3/3. Então, 1, 2, 3. Então, eu digo para vocês que a origem do feixe superficial do masseter é no corpo do osso zigomático. Beleza, né? Vem até aqui. E também ele pega 1/3 anterior do arco zigomático. Então, esse ponto todo aqui é o ponto onde o feixe superficial do masseter se origina. Ele se ancora, é o ponto que não tem mobilidade durante a contração. Certo? E a inserção? A inserção é mole, né? A inserção é na tuberosidade massetérica. Lembra do nosso bate-papo de mandíbula? Que eu falei que tinha várias rugosidades aqui nessa região, próximo ao ângulo da mandíbula. Esse é o ponto de inserção do feixe superficial. Presta atenção aqui, galera. Deixa eu apagar aqui essa parte do arco. Se eu tenho... Vou fazer também uma coisa diferente aqui, né? Vamos colocar... Ó, a inserção está em laranja, então inserção, colocando aqui com a cor parecida. Vou colocar aqui a origem em verde, né? Para acompanhar ali a nossa legenda. Falando só do superficial aqui para a gente fixar esse conceito de origem e inserção. Depois a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido. Se a origem é aqui e a inserção é aqui, e eu digo para vocês que a inserção ela vai de encontro à origem, quando ocorrer a contração muscular, a inserção vai de encontro à origem. O que o masseter vai fazer com essa mandíbula? Ele vai elevar a mandíbula. Então, quando eu digo, se eu conheço origem e inserção, eu já sei a função, é isso que eu estou dizendo. A inserção vai buscar ir de encontro à origem. Tá certo? Vamos seguindo, que a gente vai ver o feixe profundo do masseter também. Beleza? Mas deixa eu dar só mais uma dica para vocês. Vocês estão querendo estudar para a prova e pegar os macetes também? Lembra lá, a inserção vai sempre ter mobilidade, enquanto a origem não tem ou tem muito pouco. Se estou falando de músculos da mastigação, qual é o osso que move durante a mastigação? Qual é o único osso móvel da face? É a mandíbula. Então vamos sintetizar aqui o raciocínio. Se o único osso móvel da face é a mandíbula e a inserção
precisa ser numa parte que se move, a inserção dos músculos da mastigação sempre em algum ponto da mandíbula. Não tem como a maxila vir de encontro à mandíbula, como os ossos do crânio vir de encontro à mandíbula. Vai ser sempre a mandíbula que vai de encontro a ele. Então a inserção vai ser sempre em algum ponto da mandíbula. Beleza? Bom, vamos ao feixe profundo. Origem no que sobrou do nosso arco zigomático. Ou seja, lembra que ele estava dividido em 3 aqui? 1, 2, 3. Então, agora só faltou os 2/3 posteriores do arco zigomático. Então, enquanto o feixe superficial está no corpo do osso zigomático e no 1/3 anterior, o feixe profundo ele dá continuidade e pega os 2/3 posteriores do arco zigomático. E a inserção dele? A inserção dele vai ser na face lateral do ramo mandibular. Como assim, professor? Face lateral do ramo mandibular. Lembra do ramo mandibular? Tem uma face lateral e uma face medial, que na aula de mandíbula nós chamamos de face externa e face interna. Pode ser chamado de externa ou lateral, interna ou medial. Essa face lateral, que o feixe profundo do masseter está inserido, é essa região aqui, que vocês já conhecem, né, do ramo mandibular. É a face externa dele. Beleza? Esse é o nosso músculo masseter, por onde nós demos o nosso pontapé para falar da musculatura. Quando eu sei origem e inserção, eu já tenho um spoiler da função da nossa musculatura. O spoiler que a gente tem aqui, né? Origem em cima, inserção na parte de baixo. O que vai acontecer? O masseter, ele, quando contrai, ele eleva a mandíbula. Então, essa é a função principal do masseter. Ah, professor, mas eu vi num livro tal, num livro X, no artigo Z, e o masseter ele eleva, mas aí o feixe superficial também ajuda a protruir um pouquinho a mandíbula. Sim, vários músculos têm outras funções acessórias, outras funções auxiliares. Mas procurem não se prender muito isso, porque isso não é cobrado em provas, essas funções auxiliares raramente vai cair em algum concurso. O que o pessoal normalmente pede são as funções principais dos grupamentos musculares. E a função principal do masseter é elevar a mandíbula. Beleza? E assim a gente encerra o nosso primeiro músculo da mastigação, já com os conceitos de origem, inserção e função bem definidos. Agora vai ficar mais fácil para a gente caminhar entre os outros músculos. Músculos mastigatórios ainda, agora nós vamos falar do temporal. O músculo temporal, ele tem esse formato de concha, de leque, aí vai da imaginação. Mas ele tem um formato completamente diferente do masseter, um formato bem mais peculiar. Tá? Por que ele tem esse formato diferente? Porque o ponto de origem dele é um ponto muito grande, enquanto o ponto de inserção é um ponto muito menor. Antes da gente falar disso aí, da origem e da inserção, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, toda essa parte em vermelho é a origem do temporal. É o ponto onde ele se ancora, o ponto onde não tem mobilização durante a contração muscular, certo? E o ponto onde ele se insere é um pequeno ponto na mandíbula, lá no processo coronoide.
Esse músculo, ele é um músculo muito específico. Ele não tem vários feixes. Ah, nós já vamos falar disso. Mas primeiro eu preciso que você entenda sobre a origem e inserção dele. Se eu voltar aqui. Então, a origem é em toda a fossa temporal, que é aquela que a gente viu desenhada em vermelho aqui. A fossa temporal é o ponto onde o temporal se ancora, mas ele também usa a própria fáscia temporal para se ancorar. Como assim, professor? O que é uma fáscia? Você vai no mercado e você vê uma bandeja com carne para comprar. Se você olhar bem para aquelas carnes, você vai ver que muitas delas possuem uma membrana levemente prateada em volta da carne. Os músculos possuem uma fáscia ao redor dele, que costumam proteger a musculatura e melhorar também o deslizamento durante a contração muscular. Então, o temporal, assim como vários outros músculos, possui essa membrana que recobre a musculatura chamada fáscia. Então, o músculo temporal, ele usa a própria fáscia do temporal e também a fossa. Já vimos que fossa é uma grande depressão. Então, ele vai se originar na fossa temporal e na própria fáscia temporal. É onde ele se ancora. E o ponto de inserção dele é em algum lugar da mandíbula. Mais especificamente no processo coronoide da mandíbula e também no ramo. Beleza. Aplicabilidade disso em clínica. É muito comum você fazer a incisão de uma cirurgia ortognática ou a incisão até mesmo para um terceiro molar. Se você for fazer uma incisão alta, preciso, uma relaxante distal grande, muitas vezes você consegue encontrar as fibras do temporal. Olha aqui, deixa eu dar uma segurada no vídeo. Se ele só tirar aqui o... Isso, pronto, ótimo. Quando eu falo que o temporal ele se insere no processo coronoide, é isso aqui, beleza? Só que ele não se insere só no processo coronoide. Ele se insere no processo coronoide, mas ele vem descendo aqui até o ramo da mandíbula. Então, é mais parecido com isso aqui que eu desenhei, tá? Ele pega o processo coronoide, mas ele desce até o ramo da mandíbula. Então, às vezes a gente vai fazer um acesso para um terceiro molar nessa região e a gente encontra aqui o finalzinho dessas fibras do temporal, ok? Elas são bem prateadas, tá? Porque é o tendãozinho final do temporal. Então, é muito comum você encontrar essas fibras em acessos de ortognática e acessos para terceiros molares que sejam um pouco mais altos. O músculo temporal, ele não é dividido em feixes como o masseter, que tem dois. Ele é dividido em fibras. Como assim? É um músculo só, mas se você notar, nós temos fibras que são mais verticais e fibras que são mais horizontais. Temos entre essas duas fibras, verticais e horizontais, nós temos também fibras oblíquas, que estão entre verticais e horizontais. Estão oblíquas, estão inclinadinhas, estão no meio do caminho. Beleza, presta atenção comigo. Vamos acompanhar aqui, ó. Na região onde tem as fibras verticais, e a origem está aqui em cima e a inserção está aqui embaixo, quando houver a contração muscular, a inserção vai vir contra a origem. Então, o que as fibras verticais vão fazer de função? Vão elevar a mandíbula. Diferente, vamos trocar nossa cor aqui, das fibras horizontais.
A parte de origem está aqui um pouquinho mais posterior. E a inserção aqui no mesmo lugar, né? O que vai acontecer quando houver a contração dessas fibras mais horizontais? A mandíbula ela vai ser tracionada para posterior. Ela vai acontecer a retração da mandíbula. Então, fibras verticais elevam a mandíbula. Fibras horizontais retruem a mandíbula. Mas eu não consigo jogar minha mandíbula para trás, não faz sentido. Pois é, mas você consegue jogar ela para frente. E quando ela vai para frente, ela precisa voltar para trás. E quando nós fazemos o movimento de abertura de boca, ela naturalmente vai para frente. Então nós precisamos de alguma coisa que traga ela de volta para a posição. Então olha lá. Qual é a função principal do temporal então? Elevar e retrair a mandíbula, sendo as fibras verticais elevando e as fibras horizontais retraindo. Professor, e as oblíquas? As oblíquas ajudam um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Ajudam um pouquinho na retração e ajudam um pouquinho na elevação. Beleza? Presta atenção aqui, ó. Olha só. Deixa eu colocar o meu laser. Quando a mandíbula ela é elevada, olha como que trabalha bem as fibras verticais. Olha como que elas estão trabalhando bastante. E muito pouquinho aqui as horizontais. Ah, professor, mas as horizontais está trabalhando. Por quê? Olha lá, quando ele abre bem a mandíbula, quando ele abaixa bem a mandíbula e precisa ser elevada, olha lá, ela vai para frente, então precisa de alguma coisa que tracione ela para trás. Então, combinado? Fibras verticais elevam, fibras horizontais retruem a mandíbula. Fibras oblíquas ajudam nas duas movimentações. Perfeito? Músculos pterigóides. Músculos pterigóides é onde o pessoal mais se complica, porque até então temporal e masseter é o melhor dos mundos. É bem mais fácil, é bem mais tranquilo, um muito diferente do outro. E aqui a complicação já começa quando os dois músculos têm nomes parecidos. Pterigóide medial, pterigóide lateral. Vamos entender que não tem nada a ver um músculo com o outro. Só o nome que é parecido mesmo. Tá? Vamos lá. Primeiro nós vamos falar do pterigóide medial, que é esse cara aqui. Ok? Nós não vamos falar nada de pterigóide lateral inicialmente, só daqui a pouco. Primeiro vamos falar do pterigóide medial. O pterigóide medial, ele é um músculo. Antes de vocês anotarem isso tudo, solta o lápis, a caneta, relaxa. Printa a tela, é mais fácil. Tá? Você vai conseguir armazenar essa print e consultar depois. Beleza? Então vamos lá. Larga um pouquinho o lápis, concentra aqui no nosso bate-papo. O músculo pterigóide medial, ele não tem nada a ver com o lateral. Ele é muito parecido com outro músculo, o masseter. Ele é quase que um gêmeo do masseter. Então, quando vocês lembrarem e ficarem na dúvida, pterigóide lateral, pterigóide medial, lembrem-se, o pterigóide medial parece muito com o masseter. Por quê? Ele é retangular, igual ao masseter. Ele possui uma força muito grande, bem parecido com o masseter. E ele está num posicionamento muito semelhante ao masseter. A gente vai ver agora. Então vamos lá. Ele tem dois feixes parecidos com o masseter? Ele também tem dois feixes parecidos com o masseter. Tá? Os feixes dele pode ser chamado de profundo e superficial ou de maior e menor. Como no masseter a gente já chama de superficial e profundo, eu vou adotar aqui a nomenclatura de maior e menor.
mas vocês podem utilizar profundo e superficial também, sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá. Primeiro falando aqui do feixe maior do pterigoide medial. O feixe maior, ele tem origem, e aí entra o motivo de eu ter tido bastante na tecla com vocês na hora de falar de esfenoide, sobre a face medial da lâmina lateral do processo pterigoide. Eu pego e jogo isso para vocês agora, sem ter falado antes. Nossa, o que é a face medial da lâmina lateral do processo pterigoide? Que nome enorme, complexo. Agora vocês já sabem, vocês já estão por dentro do que é isso. Tá? Então, só para recapitular, face medial da lâmina lateral do processo pterigoide é o ponto de origem do pterigoide medial. Beleza? Bom, inserção é na tuberosidade pterigoidea. Lembra que o masseter tem a tuberosidade massetérica? O pterigoide medial, como imita ele em vários aspectos, também tem a tuberosidade pterigoidea. Beleza, e o feixe menor? O feixe menor, a inserção também é na tuberosidade pterigoidea. Então é como se fosse um V. A inserção tem dois feixes, beleza? Vou botar aqui mais perto da câmera. Tem dois feixes, tá? E os dois têm o mesmo ponto de inserção, que um vai para uma origem, o outro vai para outra origem, mas são dois feixes musculares na mesma inserção. Então, são dois feixes musculares que possuem a inserção na tuberosidade pterigoidea. Ok? O que vai ser diferente é a origem. Enquanto o maior se origina nessa face medial da lâmina pterigoide, na face medial da lâmina lateral do processo pterigoide, o nosso feixe menor, ele vai até o túber da maxila. São dois pontos de ancoragem lá em cima para poder tracionar um ponto de inserção lá embaixo. Quando eu aproximo aqui, eu consigo ver um pouquinho mais detalhado, né? Uma origem aqui, a outra origem está indo lá para o túber da maxila, ali na frente. Então, é como se eu tivesse isso aqui, dois pontos de origem e um ponto de inserção. Faz como se fosse um V, ok? Qual vai ser a função principal do pterigoide medial? Ele já imitou uma masseter no formato, na força. Ele já imitou uma masseter nos feixes. Falta ele imitar uma masseter no quê? Só falta ele imitar uma masseter agora na função. E é isso que acontece. Como a origem está em cima e a inserção embaixo, ele também trabalha como função principal na elevação da mandíbula. E ele é tão parecido, mas tão parecido com o masseter, que eles acabam formando uma dupla. Eles acabam trabalhando em grupo, onde nós encontramos a tal da cinta pterigo-massetérica. Vamos lá. Eu tenho aqui o músculo masseter descendo de um lado e o músculo pterigoide medial. Medial, pessoal, até agora eu não falei nada de lateral. E o músculo pterigoide medial descendo do outro. Então, olha aqui para mim. Desce o músculo masseter de um lado, desce o músculo pterigoide medial do outro, para poder elevar a mandíbula. É como se fossem duas mãos, né? Descendo aqui, abraçando a mandíbula, para poder elevar ela, como se você estivesse pegando uma caixa pesada, né? Mas preste atenção. Eu vou ter muito mais força para levantar esse peso se eu entrelaçar as minhas mãos embaixo dessa caixa, por exemplo. Então, se o masseter se unir com o pterigoide medial,
e se entrelaçarem, eles vão ter muito mais força para poder elevar essa mandíbula, e é isso que acontece. O masseter e o pterygoide medial, eles se encontram aqui embaixo, olha só, um está distante do outro, um está aqui, outro está aqui. Mas existe uma cinta que une os dois. Essa cinta é uma cinta fibrosa que une o masseter e o pterygoide medial. Então, se tiverem alguma prova esteja escrito sobre a cinta pterigomassetérica, vocês já sabem que ela é a união do masseter com o pterygoide medial. Para quem vai fazer cirurgia, ela é fundamental, porque quando eu vou acessar uma fratura de mandíbula, no ponto de incisão, eu vou passar pele, vou passar o músculo platisma, que são planos que a gente vai ver mais adiante no nosso bate-papo. Quando eu chegar na altura do masseter, eu não posso precisar o masseter, tá? Até posso, mas eu vou ter um sangramento muito expressivo, posso ter contratura muscular. Normalmente, a nossa incisão é feita na cinta pterigomassetérica, entre o masseter e o pterigoide medial. Então, quando eu vou abordar uma mandíbula, vou fazer uma incisão na cinta pterigomassetérica. Qual é a vantagem? Sangra muito menos. Sangra muito menos do que você incisar no meio do músculo, certo? Lembrem-se, se você vai incisar a cinta pterigomassetérica, no final da cirurgia você tem que suturar ela de volta, beleza? Nós vamos ter essa abordagem prática lá na frente, né? Quando formos falar de questões de prova, quando formos falar de prática e quando formos aplicar também a anatomia à prática cirúrgica. Pterigoide lateral. O pterigoide lateral, ele é completamente diferente do pterigoide medial. Ele só leva esse nome também de pterigoide porque a origem dele vai estar relacionada aqui com as placas pterigoides. Beleza? Bom, vamos ver. Vamos aqui primeiro, ó. Vamos para o feixe inferior primeiro. Deixa ali o feixe superior de lado, vamos aqui para o inferior, tá? Origem do feixe inferior. Face lateral da lâmina lateral do processo pterigoide. Também é um nome extenso, mas que a gente já conhece, né? Face lateral da lâmina lateral do processo pterigoide aqui. Perfeito? Ótimo. E aí você já juntou uma pecinha do quebra-cabeça. Você já lembrou. É pterigoide medial porque ele está se originando na face medial da lâmina lateral. É pterigoide lateral porque ele está se originando na face lateral da lâmina lateral. Então, pterigoide medial, face medial, pterigoide lateral, face lateral. Isso ajuda a lembrar, caso vocês precisem em uma prova, saber onde é a origem e a inserção. O nome ele é sugestivo. Beleza? Bom, vamos lá. Origem, já marcamos aqui, face lateral da lâmina lateral do processo pterigoide. Inserção, fóvea pterigoide, aquele triângulozinho que nós temos na região do colo da mandíbula. Como eu combinei com vocês, a inserção normalmente vai ser relacionada a alguma parte da mandíbula. Beleza, esse é o feixe inferior. São dois feixes também. Recapitulando, dos 4 músculos da mastigação, qual que não tem 2 feixes? Masseter? Não, masseter tem. Masseter tem um superficial e um profundo. Pterigoide medial? Não. Pterigoide medial tem também um superficial profundo, ou maior e menor, né? Pterigoide lateral? Não. Pterigoide lateral tem um superior e um inferior. O único que não tem 2 feixes é o temporal. Mas tem as fibras. Perfeito? Então vamos lá. Feixe superior. Origem. Superfície infratemporal do esfenoide. Outra estrutura que nós já vimos, né? Olha lá. Quando acaba a lâmina, nós temos a superfície.
superfície infratemporal. Beleza, e a inserção? A inserção também é na fóvea pterigóidea, mas além da fóvea pterigóidea, ele também se relaciona com a cápsula da ATM e disco articular, que são estruturas que a gente vai estudar na aula de ATM. Então, para aí. Larga o lápis, larga a caneta, concentre em mim, olha a pergunta. Me responde aí mentalmente, vai. Qual o feixe do pterigóide lateral que se insere na fóvea pterigóidea? De novo. Qual feixe do pterigóide lateral se insere na fóvea pterigóidea? Vai, fala para mim. Os dois. Ih, perfeito. Os dois. Tanto o inferior quanto o superior se inserem na fóvea pterigóidea. Mas o superior ele também se insere, além da fóvea pterigóidea, na cápsula da ATM e no disco articular. Falando da função principal do pterigóide lateral, eu tenho dois feixes, então eu tenho duas diferentes funções nesse caso. Principalmente porque o feixe superior ele tem aquela peculiaridade de se relacionar com estruturas que são da ATM. Então, o feixe inferior ele vai ser responsável pela protrusão e lateralidade, enquanto o feixe superior ele vai trabalhar mais com as estruturas articulares, fazendo um bom controle do posicionamento do disco articular. Professor, mas eu não sei o que é disco articular. Na aula de ATM, a gente vai falar do disco articular e de todas as estruturas contidas dentro da articulação. Mas para eu entender esse feixe inferior que faz protrusão e lateralidade, preste atenção. Vem comigo. Olha só. Eu tenho uma origem, uma inserção que são um pouco diferentes das origens e inserções que nós vimos até agora. Eu tenho uma origem que é aqui na frente e uma inserção que é aqui atrás. Então, quando há a contração muscular, a movimentação é trazer a mandíbula para frente. Diferente dos outros músculos que nós vimos, muitas origens em cima e muitas inserções embaixo, que com contrações ocorria a elevação da mandíbula. Agora não. Agora a mandíbula ela precisa ir para frente com essa contração muscular. Tá certo? Tá, professor, mas ali entendi. Protrusão é jogar a mandíbula para frente. Beleza. Mas e lateralidade? Lateralidade é simples. Quando os dois pterigóides laterais, ou seja, dos dois lados, atuam, a mandíbula vai para frente. Quando um lado só atua, a mandíbula vai para o lado. Preste atenção. Olha comigo aqui, ó. Esquece o videozinho, concentre em mim. Eu tenho um côndilo mandibular de um lado e um pterigóide lateral com ele. Eu tenho o côndilo mandibular do outro e o pterigóide lateral do outro lado com ele. Certo? Até aqui tudo beleza. Contraiu, o côndilo foi lá na frente e a mandíbula toda foi para frente. Relaxou. Contraiu, foi lá na frente, relaxou. A origem está parada, né? Contraiu, foi lá na frente, relaxou. Quem se mexe é só a inserção que está no côndilo. Beleza, mas e se eu contrair um lado só? Vou contrair só o lado esquerdo. Contraiu, relaxou. Contraiu, relaxou. Preste atenção. Para que lado a mandíbula se voltou? Eu contraí o meu lado esquerdo. Contraiu. A minha mandíbula está virada para a direita. Eu vou contrair esse lado aqui. Esse é o meu lado direito. Contrair o meu lado direito. O côndilo do lado direito avançou. O que aconteceu com a minha mandíbula? Ficou voltada para a esquerda. Como que eu tiro essa prova real na prática? Coloca a sua mão sobre as suas duas articulações temporomandibulares. Joga a mandíbula para frente. Você vai sentir os dois côndilos saindo da fossa, os dois côndilos avançando. Beleza? Beleza. Quando você colocar suas mãos e jogar sua mandíbula para a direita, qual o côndilo que tem que sair da fossa? O da esquerda, porque ele contraiu e a mandíbula virou para lá. Então, coloca sua mão na articulação,
joga a sua mandíbula para o lado direito. Qual o côndilo que você vai sentir saindo? Esquerdo. Joga para o outro lado. Ah, professor, entendi. Então, sempre que eu jogar minha mandíbula para o lado, o côndilo que vai estar trabalhando, o pterigoide lateral que vai estar trabalhando, a articulação que vai estar trabalhando é a do outro. Isso é muito importante quando a gente fala, por exemplo, de luxação da articulação temporomandibular. Quando o paciente luxa e a mandíbula vai lá para frente e fica travada, aberta, que a gente vai ver na aula de ATM, o paciente pode luxar as duas articulações, mas pode luxar uma articulação só. Há casos de luxar uma articulação só? Claro que há. O paciente chega na emergência com a mandíbula lá para o lado direito. E agora? Qual é a luxação? Qual é o lado que está luxado? Qual o lado que eu tenho que reduzir? Se a mandíbula está desviada para a direita, eu tenho que reduzir o lado esquerdo. Beleza? Isso a gente vai ver com calma na aula de ATM. Tá certo? Vamos lá. Então, só resumindo aqui, a função do feixe superior é trabalhar mais com o disco articular e do feixe inferior fazer a protrusão e a lateralidade. E agora a gente entra, caminhando já para o finalzinho do nosso bate-papo, nos músculos supraioides. Supra, acima, ioide, é esse ossinho que nós temos aqui, ó. Então, nós vamos falar dos músculos que estão acima do ioide. Nesse nosso bate-papo, nós não vamos falar nada de músculos infraioides, apenas dos músculos que estão acima do ioide, tá certo? Esses músculos supraioides, eles são importantíssimos para a nossa mastigação. Que pensa comigo, até agora eu falei de músculos da mastigação, mas só falei de músculos que elevam a mandíbula. Tá, mas para eu mastigar, eu preciso abaixar e elevar, abaixar e elevar. Assim é feita a mastigação. E até agora eu não falei de ninguém que abaixa a mandíbula. Essa é a hora. Da mesma forma que eu tenho 4 músculos da mastigação, eu tenho 4 músculos supraioides. O digástrico, o estiloide, o milioide e o genioide. Vamos ver um a um. E esses músculos, como vocês já estão com o conceito de origem, inserção, e já estão caminhando na musculatura, agora vai ser muito mais tranquilo e muito mais prático. O digástrico, ele é bem conhecido porque ele tem 2 ventres. Vamos lá no músculo da mastigação. Os músculos da mastigação têm fibras e feixes diferentes. O digástrico não, ele tem 2 ventres. Tá? Alguns autores consideram até que são músculos quase que independentes, são músculos diferentes, mas não é exatamente assim não. Vamos lá. O músculo digástrico, ele tem um ventre posterior e um ventre anterior. Esse músculo, ele tem um formato de V e ele faz um pit stop aqui no ióide através de um tendão intermediário. Esse tendão funciona como se fosse uma polia. O que é uma polia? Já viram um desenho animado? Que o personagem joga uma corda por cima de uma roldana para poder puxar e, sei lá, levantar uma caixa. Isso é uma polia, aquela roldana, tá? E é assim que funciona o nosso tendão intermediário. Ele permite o digástrico deslizar ali por dentro, tá? Ele funciona como uma polia, como se fosse uma roldana. Por isso que não são músculos independentes. É um músculo só, é o digástrico, com 2 ventres separados, mas ele consegue percorrer por dentro dessa polia que é o tendão intermediário. O ventre mais posterior do digástrico, a origem dele vai ser lá na incisura mastoidea do osso temporal, que nós vimos na nossa aula de temporal e esfenoide. Então, o ponto fixo dele é lá na incisura mastoide, é o ponto de ancoragem, o ponto que não se mobiliza durante a contração. Em compensação, o ponto de
inserção, que é o ponto móvel, fica no ocioide. A qual parte do ocioide? No tendão intermediário. Já o ventre anterior, a origem é na fossa digástrica da mandíbula, ali na região do mento, naquela vista interna, e a inserção é no ocioide. Então, nós entendemos que quando há uma contração muscular, visto que a inserção dele é no hioide, quando há uma contração muscular, deixa eu colocar aqui no nosso próximo slide. O hioide vir de encontro à mandíbula. Eu estou falando que a origem é aqui na mandíbula e a inserção é aqui. Então, preste atenção. O paciente vai fazer a deglutição. Ele vai engolir um alimento. Quando ele vai fazer a deglutição, o hioide sobe e depois ele desce. Perfeito? Então, vamos lá. Se ele vai fazer a deglutição, o hioide vai se movimentar, vai subir e vai descer. E a mandíbula vai ficar parada. Então, a origem é aqui na mandíbula e a inserção é no hioide. O hioide vai ser elevado. Porém, existe um outro movimento. Existe um movimento onde nós vamos fazer abertura de boca. E o digástrico, ventre anterior, vai colaborar para isso. Então, se eu tenho aqui uma movimentação onde a mandíbula abre, olha só, o hioide fica parado e a mandíbula vai se movimentar. Espera aí, você está me dizendo que a origem e a inserção vão ser diferentes de acordo com o movimento que vai ser realizado? Exatamente, perfeito. É isso aí. Se o movimento é de abertura de boca, quem se move? Mandíbula. Hioide está parado. Se o movimento é de deglutição, opa, quem se move? Mandíbula? Não, vou deglutir. Mandíbula está parada. O hioide é que vai se mover. Então, por isso que é importante o conceito de origem e inserção. Eu preciso me atentar a qual movimento está sendo realizado, porque nos músculos supraioides existe uma troca de origem e inserção, e essa troca é baseada no tipo de movimento. Tá certo? Então, só para a gente recapitular. Função principal, elevar o hioide. Se o hioide vai ser elevado, ele está sendo movimentado, ele é a inserção. Então, a origem é na mandíbula. Se a outra função é abaixar a mandíbula está sendo movimentada, ela vai abaixar. Então, ela é a inserção. E o hioide passou a ser origem. Houve uma troca de origem e inserção de acordo com o movimento. Então, eu posso dizer que no ventre anterior do digástrico existe uma troca de origem e inserção. E no posterior? No posterior, não. Por quê? Vamos raciocinar aqui. A origem é aqui no processo mastoide, né? Naquela... Olha só, onde eu estou circulando aqui, né? Lembra o nome, pessoal? Incisura mastoide. Beleza. E inserção aqui, no hioide. Então, o hioide vai de encontro ao osso temporal quando há contração. Tem troca? Há a possibilidade do temporal vir de encontro ao hioide? Não. Por quê? Porque o temporal não é um osso móvel. Ah, então a mandíbula sendo um osso móvel, ela tem essa característica? Tem. E aí a gente voltou lá atrás na aula de mandíbula para pegar uma peça do quebra-cabeça e juntar. A questão de ser o único osso móvel da face. Vamos vendo adiante, porque tem outros músculos que têm troca também. Isso vai facilitar o entendimento para você. Músculo estiloioide. Agora a gente consegue entender o músculo, muitas vezes sem ver o músculo. Estilo, processo estiloide. Ioide, ocioide. Então, já sei que é um músculo que se relaciona com o ocioide e com o processo estiloide.
É esse aí. Esse aí todo mundo gosta, esse aí é muito simples, esse é muito tranquilo, né? Esse é um músculo que a sua origem é no processo estiloide, sua inserção é no ocioide. Qual vai ser a função dele? A função dele vai ser jogar o ióide para cima, elevar o ocioide, só que ele está um pouquinho atrás do ióide, ele não está na mesma direção, ele está um pouquinho posterior. Então ele eleva trazendo o ióide para trás. Então a função dele vai ser elevar e retrair o ióide. Tá, professor, e aí? Tem troca no estiloide? É só a gente pensar. Tem como processo estiloide vir de encontro ao ocioide? Não. Temporal é um osso fixo, então não tem troca. Beleza? Opa! Milioide. Músculo milioide, nós vimos quando falamos a respeito da mandíbula, porque existe uma linha milioide. E o milioide ele vai ser originado justamente nessa linha milioide. Lembra que eu falei com vocês? Tudo que está acima do milioide pertence à cavidade oral, o que está abaixo é a estrutura cervical, ele é um divisor de regiões. Beleza? Origem, linha milioide. Inserção, ocioide. Milo, ioide. Certo? A função principal dele vai ser elevar o ocioide, abaixar a mandíbula e elevar também o assoalho bucal. Calma aí, professor. Confundiu tudo. Vamos lá. Não tem problema. Primeiro de tudo que eu preciso saber, tem troca ou não tem troca? Quer um macete para você saber se o músculo vai ter troca ou não na origem e inserção? É simples. Aí é um macete, tá, pessoal? Não é uma explicação. Qual é o macete? Se esse músculo ele se relaciona com a mandíbula, que é o único osso móvel do crânio e face, ele vai ter troca. Se ele não se relaciona com a mandíbula, não vai ter troca. Vamos parar para pensar? Ventre posterior do digástrico se relaciona com a mandíbula? Não. É lá da incisura mastoide até o ióide. Não. O estiloide se relaciona com a mandíbula? Estilo, processo estiloide e ióide. Não. Ventre anterior do digástrico se relaciona com a mandíbula? Ióide, fossa digástrica. Se relaciona. Ah, ele tem troca. Miloioide, ocioide e mandíbula. Vai ter troca? Vai ter troca. Como que vai funcionar essa troca? Mesma coisa. Se eu vou fazer a deglutição, o ióide vai ser elevado. Inserção, ióide. Se eu vou fazer o abaixamento da mandíbula, quem se mobiliza é a mandíbula. Vou abrir a boca. A inserção é na mandíbula. Qual parte da mandíbula? Linha milioide. Então, galera, só para fazer um rápido exercício, beleza? Origem, linha milioide. Inserção, ocioide. Esse movimento que está descrito aqui é o que, pessoal? É abertura de boca ou é a deglutição? Esse movimento que está descrito aqui, inserção ióide, mobilizou o ióide, é deglutição. Se tivesse trocado, se tivesse ao contrário, se a inserção fosse linha milioide da mandíbula, a linha milioide da mandíbula é o movimento de abertura de boca. Se a inserção está na mandíbula, a mandíbula está mexendo. Beleza? Então, quando tem troca, essa troca é baseada no movimento que está sendo realizado. Músculo milioide, falei para vocês, então ele faz o abaixamento da mandíbula e elevação do ióide também. Mas ele tem um outro movimento, que é o movimento de elevação do soalho bucal.
A função dele é elevar o soalho bucal também. Sim. Nota que se você deglutir, engole a saliva aí. A sua língua, ela toca no palato. Concorda comigo? Ela toca lá no céu da boca. Por quê? Porque quando você deglute, quem está sendo elevado? O ióide. Beleza. Só que para elevar o ióide, estão vendo que tem um formato como se fosse uma rede aqui, né? O milhoide ele forma como se fosse uma rede. Quando ele contrai isso tudo, é como se a gente estivesse esticando essa rede. E ele deixa de ter esse formato assim de rede e passa a ficar esticado. Ou seja, ele eleva não só o ióide, mas todas as estruturas da cavidade bucal. É por isso que a sua língua toca no seu palato quando você deglute, que o milhoide está contraindo e elevando todas as estruturas do soalho bucal. Recapitulando, função do milhoide: elevar o ocioide, abaixar a mandíbula e elevar também o soalho bucal. Certo? Além do milioide, nós temos um músculo chamado genioide para finalizar. O genioide, ele vem lá da espinha geniana da mandíbula até o ocioide. Já está acabando, pessoal. Sei que vocês já estão começando a sair fumaça da cabeça, aquela coisa toda, mas esse já é o nosso último músculo. O genioide, ele tem troca ou não tem troca? Vamos no macete. Ele está relacionado com a mandíbula ou não está? Ah, tem troca? Tem troca. Então vamos ver. Origem, espinha geniana, também chamada de espinha mentual em alguns livros. Inserção, ocioide. Vamos lá. Diz para mim, que movimento é esse aqui? Origem na mandíbula, inserção no ocioide. Inserção no ocioide é o ióide movendo, então é deglutição. Beleza? Como que isso pode ser perguntado numa prova, professor? Pode ser perguntado assim, por exemplo, diga qual é o ponto de origem do músculo genioide no movimento de abertura de boca. Vamos lá, você treinar. Diga a origem do genioide no movimento de abertura de boca. O que você vai responder? Primeiro você tem que lembrar. Isso aí não é para você decorar, é para você raciocinar. Diga a origem do genioide. Origem do genioide. Quais são os pontos que ele se relaciona? Ocioide e espinha geniana. Ou é um ou é outro. Diga a origem do genioide no movimento de abertura de boca. Abertura de boca, eu estou falando em mobilizar a mandíbula. Então, a mandíbula, mais especificamente a espinha geniana, está movendo a inserção. Eu pedi a origem. Então, a origem é o ocioide. Tá certo? A origem do músculo genioide no movimento de abertura de boca é o ocioide. Beleza? Treina isso, pessoal, porque isso foge da mente da gente de uma maneira extremamente rápida. E é quase que uma pegadinha que cai em muitas provas. Bom? Bom, e aí a gente fecha os nossos 4 músculos supraioides. Tá certo? Não se esqueçam dessa questão da troca, porque muitas vezes é cobrada em forma de pegadinha mesmo, em forma de pegar alguém que está lendo uma questão um pouco mais distraído, um pouco mais aéreo, com um pouco mais de pressa e já joga logo a resposta trocada, tá? Então se atenta, vai com calma, vai ler uma prova, é uma prova de residência, é uma prova de concurso, o que for. Lê a questão com calma e pratica bastante essa questão da troca. Prática.
Eu tenho um crânio aqui e eu vou adicionar o nosso sistema muscular, para que a gente possa identificar algumas estruturas que nós já vimos até agora. Tá? Eu vou retirar alguns outros músculos, como o platisma. Aí vou deixar músculos que nós realmente já vimos até agora. Tá? Os músculos da mímica facial, eu vou deixar eles por aí, porque não vão atrapalhar a gente agora. Tá? Mas o que eu preciso que vocês se atentem é, primeiro, ao músculo masseter. Lembra que nós vimos o masseter e ele tem seus dois feixes, um superficial e um profundo. O músculo masseter, ele trabalha com a nossa mastigação, faz parte do nosso grupamento muscular e nós vimos em aula e ele é um músculo extremamente forte. Ele é um dos principais responsáveis por fazer a movimentação de fechamento da nossa mordida, né? Ele eleva a mandíbula com muita força e trabalha em conjunto com os outros músculos também pertencentes ao grupo da mastigação, certo? Como, por exemplo, o nosso músculo temporal e o nosso músculo pterigoide medial, que está aqui. Então, esses três músculos, vocês estão vendo aí bem o funcionamento deles em conjunto, funcionam elevando a mandíbula prioritariamente. Masseter de um lado, pterigoide medial do outro lado e o temporal em cima. Os três tracionando a mandíbula para cima. Beleza? Diferente, né, do nosso músculo pterigoide lateral, que faz a movimentação do nosso côndilo mandibular. E aí, vamos para as questões? Principais músculos envolvidos com o processo de mastigação são masseter. Beleza, o masseter faz a elevação, participa. Bucinador. Já matou aí. Bucinador tem nada a ver com o processo de mastigação em momento nenhum. Nós falamos sobre bucinador. B. Temporal. Beleza, o temporal faz elevação, participa. Levantador do ângulo da boca. Isso aqui é um músculo da mímica facial, assim como o depressor do ângulo da boca. A B está errada. Masseter, temporal, aqui embaixo. Masseter, temporal, bucinador apareceu de novo. Corta o bucinador. E aí? Masseter, show, eleva. Temporal, eleva. Pterigoide medial, eleva junto com o masseter. Pterigoide lateral, faz a lateralidade e a protrusão. Participa do processo de mastigação, é um músculo da mastigação. Show de bola. Letra C é o nosso gabarito. Beleza? Próxima questão. Os músculos mastigadores ou elevadores da mandíbula são 4. Masseter temporal, pterigoide interno, que é o pterigoide medial, ali ele colocou as duas nomenclaturas, ótimo. E pterigoide lateral, que algumas literaturas mais antigas chamam de externo. Gosto de colocar esses nomes para vocês, porque em provas isso aí é uma questão de concurso, né? Podem cair assim com outras nomenclaturas, tá? Então, bom, esses músculos mastigadores são masseter temporal, pterigoide lateral e medial. Ponto. São consideradas funções características do músculo masseter, pura e exclusivamente masseter. Vamos lá. O masseter tem forma de leque? Não. Leque é o temporal. Ele projeta o côndilo e o disco articular para frente. De quem é essa função? Pterigoide? Lateral. Então, também não. É um abaixador da mandíbula? O masseter é quem mais eleva a mandíbula, é o músculo mais forte que eleva a mandíbula. Tem nada a ver com isso aqui. Quem é o nosso gabarito? Nosso gabarito é a letra A. É um potente elevador da mandíbula. Para finalizar, uma última questão. Questão do concurso de cirurgião-dentista. Tá? Bom, durante a mastigação,
3 grupos musculares trabalham em conjunto: os músculos da mastigação, os supraioides e os infraioides. Para o movimento de abertura bucal, é preciso que o osso ióide esteja estabilizado pelos músculos infraioides. Então, vocês viram que quando há um movimento de deglutição, o ióide sobe. Mas quando há abertura de boca, a mandíbula que desce. Mas para a mandíbula descer e o ióide virar uma origem, um ponto de ancoragem, ele precisa estar sendo segurado pelos músculos infraioides. Então, olha a dinâmica. Os músculos abaixo do ióide seguram o ióide para ele não subir, para ele conseguir aguentar, segurar a mandíbula para ela descer. Beleza? Bom, assinale a alternativa correta sobre esse movimento, tá, de abertura bucal. O movimento inicial da abertura bucal é realizada pela contração do músculo masseter temporal. A abertura bucal é realizada pelo masseter temporal. A gente já para aí essa questão. Não. Beleza? B. O movimento inicial de abertura bucal é realizado pela contração do ventre anterior do músculo digástrico. Beleza. E do músculo genioide. A abertura inicial, tá? Quando a mandíbula ela abaixa um pouquinho, é a abertura inicial. Quando ela acaba de abaixar, que ela precisa vir um pouco para frente, é a abertura final. Tá certo? Então, primeira parte aqui tá certa. Segunda parte aqui, a etapa final, onde a mandíbula precisa acabar de abrir vindo mais para frente, é realizada pelo músculo pterigoide medial bilateralmente. Não. Pterigoide medial é para fechamento, não tem nada a ver com abertura. Vamos aqui, letra D. O movimento inicial de abertura bucal é realizado pela contração do ventre posterior do digástrico. Posterior do digástrico, ele faz abertura bucal? Não. Ele não se relaciona com a mandíbula. É da incisura mastoide até o ióide. Nada a ver com a mandíbula. Então, esquece. O movimento inicial de abertura bucal é realizado pela contração do ventre posterior do digástrico. De novo. Esquece. Vamos ver aqui, letra C. O movimento inicial de abertura bucal é realizado pela contração do ventre anterior do digástrico. Opa, esse abaixa a mandíbula. E do genioide. Esse também abaixa a mandíbula. Até aqui está certo. A etapa final é realizada pelo músculo pterigoide lateral bilateralmente, ou seja, abre um pouquinho, agora a mandíbula precisa acabar de abrir vindo para frente. Quem joga ela para frente bilateralmente, trabalhando, é o pterigoide lateral. Então, gabarito, letra C. Valeu, pessoal! Galera, espero que vocês tenham curtido essa aula de músculos da mastigação. Não é fácil, assistir uma vez não é suficiente. Vai precisar voltar, vai precisar printar a tela, vai precisar anotar, vai precisar resumir, tá certo? E qualquer coisa, pode contar comigo, pode vir, pode mandar pergunta para mim no direct do Instagram, que eu tô aqui, é para ajudar vocês mesmo, tá certo? Um abraço, pessoal, até a próxima aula.